Era um sábado calmo no interior de Minas Gerais. O sol cortava o céu azul com firmeza, e o cheiro de lenha queimando se espalhava pelas ruas de terra batida. Na praça principal da cidade, as senhoras conversavam sentadas em cadeiras de plástico, enquanto as crianças corriam em volta da igreja. Ninguém ali imaginava que aquela tarde guardava um reencontro que emocionaria todo o povoado. Um carro preto, discreto, entrou devagar pela rua principal. Não era uma comitiva, não havia anúncio, nem guarda-costas espalhados. Mas quem estava? Dentro carregava uma história. Quando a porta do carro se abriu, algumas pessoas se levantaram sem entender. Outros olharam 2 vezes, até que uma senhora sussurrou: "É o Nicolas! O Nicolas Ferreira!" Ele desceu do carro com o boné na mão e os olhos marejados. Não usava terno. Não havia discurso. Era só um neto voltando à casa do avô. O mesmo lugar onde passou parte da infância. Onde aprendeu a respeitar os mais velhos, agradecer antes de comer e pedir bênção antes de dormir. Caminhou pela calçada antiga, agora com rachaduras do tempo, até chegar à frente de uma casa simples, com varanda estreita e floreiras penduradas nas janelas. Na porta, sentado, numa cadeira de madeira, estava ele, o avô. Olhos fundos, barba branca rala e uma camisa xadrez puída. O velho olhou para ele por alguns segundos. E então, como se o tempo voltasse por um instante, abriu os braços e sorriu. Meu menino voltou. Nicolas atravessou o portão devagar, como se cada passo o levasse de volta à infância. O som do chão de brita rangendo sob os sapatos. Era o mesmo de anos atrás. O avô se levantou com esforço, segurando-se no batente da porta. Estava mais curvado, mas com um olhar vivo. Aquele mesmo olhar que o ensinou a não mentir, a levantar depois da queda e a confiar em Deus. Quando se encontraram frente a frente, nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Apenas se abraçaram. Forte. O tipo de abraço que não precisa de legenda. Que carrega história, saudade e tudo o que as palavras não conseguem traduzir. Algumas lágrimas escorreram discretamente. O avô foi o primeiro a falar, com a voz embargada. "Cê tá homem demais, meu filho! Mas continua com aquele coração mole, né?" Nicolas riu, limpando o rosto com o braço. "A bênção, vô! Deus te abençoe, menino! E que Ele te guarde de toda a maldade desse mundo." Entraram juntos pela porta estreita. A casa parecia menor, mas acolhia como nunca. Na parede da sala, ainda estava pendurado o mesmo quadro da última ceia. No canto, um rádio antigo. No chão, o tapete que a avó havia feito à mão. Aquele momento era simples, mas carregava mais verdade que muitos palcos. Do lado de fora, a vizinhança assistia em silêncio. Ali não tinha discurso. Só o reencontro de um homem com suas raízes e o começo de uma história que estava apenas começando. Nicolas passou devagar pelo pequeno portão de madeira, que ainda rangia, como na sua infância. Cada passo parecia ecoar lembranças. O cheiro da terra molhada, o som de um galo ao fundo e o velho banco de cimento na varanda. Tudo estava no mesmo lugar. Era como se o tempo ali tivesse se recusado a correr. Sentado à porta, o avô ajeitava os óculos com dificuldade, tentando enxergar melhor. Os olhos eram os mesmos, firmes, mas cheios de ternura. Quando o reconheceu, sua expressão se transformou. Não era espanto, era gratidão. Gratidão por ver o neto voltar. Não como político, mas como aquele menino curioso que cresceu. Ouvindo suas histórias de roça, Nicolas não resistiu. Correu os últimos passos e se jogou nos braços do avô. O abraço foi apertado, demorado, silencioso. Ali, o tempo parou. Não havia câmeras, palanque ou multidão. Só o coração de 2 homens batendo no mesmo compasso. O avô sussurrou com voz rouca. "Eu pedi a Deus para viver até esse dia." Nicolas respondeu quase sem conseguir falar. "Tô aqui, vô. E nunca esqueci de nada." Se afastaram só, o suficiente para se olharem nos olhos. O velho sorriu. "Você cresceu, mas não perdeu a alma." E então,
como se fosse um ritual que nunca perdeu o valor, Nicholas disse: "A bênção, vô." E ouviu a resposta que embalou sua infância: "Deus te abençoe, meu filho, e que nunca te falte coragem e fé." Entraram na casa de mãos dadas. Cada cômodo parecia acender uma lembrança. O piso de cimento queimado, as cortinas costuradas à mão pela avó, a mesinha com pão de queijo ainda quente. Era como voltar ao ventre de tudo o que ele acreditava. Do lado de fora, os vizinhos observavam em silêncio. Alguns sorriam, outros se emocionavam. Não era preciso entender a cena, bastava sentir. Naquele instante, o Brasil era resumido em 2 mineiros simples, abraçados em nome da memória, da família e da fé. A sala estava como ele se lembrava. Mesmo pequena, parecia guardar o universo inteiro da infância. No canto direito, o velho armário de madeira rangia como sempre. Na estante, um radinho de pilha ainda funcionava e tocava uma moda de viola baixinha. Nicholas passou os olhos devagar por cada detalhe, como se estivesse reencontrando pedaços de si mesmo. No sofá surrado, a mesma manta que a avó usava para cobri-lo quando dormia. Na parede, o relógio de ponteiro marcava uma hora que parecia congelada no tempo. E sobre a mesinha de centro, uma moldura antiga com a foto dele ainda criança, de camiseta branca e joelhos ralados. "Essa era a sua preferida?" disse o avô, apontando com orgulho. Toda visita que vinha aqui, ela mostrava. Nicholas se aproximou da janela, onde costumava sentar, e olhar a rua. Ali, passava horas sonhando em ser alguém. "Eu ficava aqui imaginando que podia mudar o mundo, vô." O avô respondeu: "Você já tá mudando, menino. Só não esquece que o mundo começa aqui dentro dessa casa." Em cima do velho aparador, havia uma Bíblia marcada. Ao lado, uma carta dobrada. Era da avó, escrita anos antes de partir. Ele a leu em silêncio, enquanto o avô o observava de longe, emocionado. O tempo parecia ter voltado. Mas o que emocionava ali não era a nostalgia. Era a certeza de que, mesmo com toda a correria, fama e desafios, Nicholas não esqueceu de onde veio, nem quem o ensinou a ser quem é. Ali, naquela casa de paredes descascadas e fé inabalável, ele reencontrava a parte mais pura de sua identidade, a raiz. A notícia se espalhou rápido pelas ruas de paralelepípedo. Nicholas está na cidade. E vai falar na praça. Logo, os moradores começaram a sair de casa. Senhoras com lenços na cabeça, jovens com celular na mão, homens com chapéu de palha. A praça central, que costumava ser silenciosa nas tardes de sábado, agora estava cheia. Mas o clima não era de comício, era de respeito, de curiosidade, de reencontro entre povo e raiz. Nicholas subiu num banquinho de madeira que o avô usava para colher jabuticaba no quintal. Não havia microfone nem bandeira. Só ele, o avô ao lado e um céu azul de testemunha. Fez um silêncio breve, olhou as peléteros, pessoas nos olhos e começou: "Eu não vim como deputado, vim como neto, como homem, como alguém que sabe o valor de ter raízes firmes." Apontou para o avô. "Esse homem aqui me ensinou que caráter não se compra e que política não vale nada se a gente esquecer quem a gente é." Falou de fé, de valores, de Brasil. Mas falou como quem ora, não como quem discursa. "Se eu represento vocês em Brasília, é porque fui moldado aqui, na roça, na simplicidade. E é por isso que eu não me vendo, nem me curvo." A cada frase, o povo aplaudia. Não era por política, era por identificação. Ali, naquela praça simples, ele não ganhou votos, ganhou corações. Quando Nicholas terminou de falar, houve um breve silêncio. Um daqueles silêncios que dizem mais do que 1000 aplausos. O povo não sabia se chorava, se batia palma, ou apenas guardava aquele momento no coração. O avô, que até então estava calado ao lado do neto, respirou fundo. Fez sinal com a mão, pedindo espaço, e foi ajudado a subir no mesmo banquinho. A cena comoveu a todos. Um senhor de idade, firme em seus passos lentos, pronto para dizer o que sentia. Com voz embargada, começou: "Eu nunca tive estudo, nunca saí daqui,
mas sei reconhecer quando um homem carrega a verdade no peito. Olhou para Nicholas e com os olhos marejados disse: esse menino aqui é sangue do meu sangue, e eu conheço o coração dele. Conheço porque fui eu que o ensinei a ser homem. A multidão ficou em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado novamente. Ele não tá sozinho. Tem muita gente boa nesse Brasil que ainda acredita em honestidade, em Deus, em família. Fez uma pausa longa. Encarou o povo com firmeza, mesmo com a idade pesando no corpo. Se vocês querem saber se ele merece confiança, olhem para mim. Eu sou só um velho da roça, mas minha palavra vale mais do que muito diploma. A praça veio abaixo em aplausos. Não era um espetáculo. Era verdade. O avô desceu devagar. Nicholas o ajudou com cuidado. E naquele gesto simples, o país inteiro viu algo raro: respeito entre gerações. Um Brasil que ainda acredita que caráter é herança. E não herança de dinheiro, mas de valor. O fim da tarde já coloria o céu de laranja quando Nicholas e o avô começaram a se despedir. O tempo. Ali parecia ter passado rápido demais. O povo, ainda reunido na praça, se aproximava com carinho, pedindo abraços, tirando fotos, agradecendo pela visita. Mas Nicholas parecia ter algo por dentro que ainda precisava ser dito. Antes de entrar no carro, ajoelhou-se diante do avô. A multidão ficou em silêncio mais uma vez. A bênção, vô. De novo. O avô colocou as duas mãos sobre sua cabeça e fechou os olhos. Fez uma oração baixa, mas com a alma inteira. Que Deus te proteja, te guie e te lembre todos os dias quem você é. Nunca se esqueça das suas raízes. Nicholas se levantou com os olhos molhados. Tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado em pano. Era uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida. Entregou ao avô e disse: essa vai comigo para todo lugar. Mas hoje, quem precisa mais dela é o Senhor. Os dois se abraçaram novamente, forte, como se quisessem parar o tempo. E talvez tenham parado, dentro do coração de cada um ali. Ao entrar no carro, Nicholas olhou pela última vez para a varanda da casa. Lá estava o avô, em pé, com a mão erguida, acenando devagar. Como quem diz: vai, mas volta! E Nicholas pensou em voz alta para si mesmo: se um dia eu esquecer quem sou, que Deus me traga de volta para cá. O carro arrancou devagar, mas algo ficou. A promessa de que, onde quer que estivesse, Nicholas carregaria aquela casa, aquela praça e aquele abraço no peito. O carro já seguia pela estrada de terra quando a cidadezinha voltou ao silêncio habitual. Mas, naquele fim de tarde, algo havia mudado. Não só para o avô, não só para Nicholas, mas para cada pessoa que assistiu ali na praça, um gesto raro, um homem público se despindo do título, para vestir, novamente, a humildade de neto. A história de Nicholas e seu avô não é só sobre família, é sobre raiz, sobre não esquecer o caminho de volta, sobre lembrar que o verdadeiro poder não está nos cargos altos, mas no valor da palavra dada, do respeito aos mais velhos e na fé que atravessa gerações. Enquanto muitos se perdem no barulho da política, há quem ainda ouça o silêncio da verdade. E quem entende que liderança de verdade começa dentro de casa, na simplicidade de um abraço, na oração sussurrada de um avô que ora pelo futuro do neto e de um país inteiro. Se essa história tocou o seu coração, comente aqui. Eu também me lembro de onde vim. Vamos espalhar essa mensagem. E se você acredita em um Brasil com valores, fé e respeito à família, então este canal é seu também. Se inscreva, compartilhe e nunca se esqueça: a força de uma nação começa dentro de casa.